Bom dia! Aqui nós estamos, para falar com o nosso Deus. Assim como o salmista Davi, todas as manhãs, Deus ouvia a voz dele. Todas as manhãs ele se apresentava a Deus. E nós vamos agora nos apresentar ao Senhor, e ouvir o que Ele tem a nos dizer para que possamos obter a vitória de mais esse dia na presença dEle, que é o mais importante, Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos-nos a Ti, pedimos, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê o entendimento, revela-nos, Pai, o Teu querer, que é através do Teu querer que iremos encontrar forças para vencer todas as adversidades deste dia e vencer com sabedoria na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo é o 22. Aqui, antes de nós iniciarmos no 22, eu quero ler um título anterior para que nós possamos entender sobre o que nós estamos falando. O título anterior, ele diz assim: contudo, a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Então aqui, esse título quer dizer para mim e para você que existem, uma conduta a qual os cristãos eles precisam andar. Existem, doutrinas. Doutrinas são regras, a qual o cristão ele precisa andar. E ele traz aqui para a gente algumas orientações acerca, de como se apresentar para Deus, Como se apresentar para Deus, principalmente para fazer a obra dele, Para fazer aquilo que eu e você, temos o desejo no coração de ajudar outras pessoas. Então ele nos ensina, como devemos ser um obreiro aprovado, como nós devemos fazer e continuar a fazer, para que nós possamos agradar a Deus. E aqui, no versículo 22, ele diz assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Entenda que ele diz que é para que eu e você fujamos da presença do mal. Ou seja, o mal ele vai vir sobre a nossa vida todos os dias, de todas as maneiras. Muitas vezes nós nem imaginamos de que maneira que o mal virá na nossa vida, que o mal virá para nos atacar. Muitas vezes nós nem conseguimos imaginar, mas que ele virá. Porque quando ele vê um homem ou uma mulher de Deus se levantar para fazer, a obra de Deus, para ajudar outras pessoas, ele entende que são menos pessoas que ele vai conseguir enganar. Com a pregação do Evangelho, quando o homem ou a mulher de Deus se levanta, a pregação do Evangelho ela vai ser feita. Os testemunhos do que Deus fez e do que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, outros vão saber. E o diabo ele não se alegra disso. Ele não quer que outras pessoas saibam que Jesus ele está vivo. O diabo ele tem enganado muitas pessoas, colocando na cabeça dela que Cristo está lá, pendurado naquela cruz ainda. Não, Jesus ele se ressuscitou. E ele fez muitos milagres quando ele estava vivo e ele faz milagres hoje. E os milagres que Jesus faz hoje, ele faz na minha vida e ele faz na sua vida. E ele faz esses milagres que é para eu e você testifiquemos para aqueles que não creem, para aqueles que não têm fé, para que eles creiam que Jesus está aqui hoje, comigo e com você. Se eu estou viva, se eu respiro, é porque Cristo me deu essa oportunidade novamente. Porque tudo é dele. Nem o ar que eu respiro, ele me pertence, nem minha alma me pertence, tudo é de Deus.
Então, se eu estou vivo é porque Ele permitiu, é porque Ele quer que seja assim, né? Porque Ele quer me usar de alguma forma, Ele quer que eu ajude outras pessoas a se levantarem também. Então, se é o que Deus quer de mim, é o que eu vou fazer. E a partir do momento que eu decido, que eu tomo essa decisão, que eu vou andar em justiça, porque Deus é justo, então eu vou fazer o que é justo, eu vou fazer o que é certo. Então ele diz aqui que é para nós andarmos segundo a fé, segundo o amor, de acordo com a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqueles que têm o coração puro são aqueles que estão buscando a presença de Deus. Os que têm o coração puro são aqueles que querem mais de Deus, querem uma vida espiritual, né? Acrescida. Todos os dias ele quer crescer espiritualmente. Então, quando ele quer crescer, ele vai buscar coisas espirituais. Quando eu e você buscamos coisas espirituais, nós estamos buscando viver em justiça. E quando eu e você clamar a Deus por uma pessoa, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, você pode ter certeza que Deus ele vai se inclinar para ouvir a nossa oração e Ele vai dar ordem aos anjos dele e dizer, vai lá e faça isso, isso e isso. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, até mesmo em oração, e não é exatamente daquela forma que tem que acontecer. Mas o nosso Deus, ele sabe de tudo. Temos um Espírito Santo que intercede por nós, junto de Deus. Então esse Espírito, ele vai lá e diz, olha, é isso, é assim, é assim, é assim. Então Deus vai lá e manda fazer, né, aquilo que a gente pediu. Se não for exatamente daquela maneira que é para ser feita, o próprio Espírito Santo já disse para Deus como que é para ser feito. Mas os anjos já foram ordenados a nosso favor. E eu e você, nós precisamos crer nisso. E ele diz para mim e para você que nós precisamos viver na fé. Viver a fé. Entenda? Não é só para nós termos fé. Entende? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a convicção é uma certeza que você tem aqui, dentro do seu coração. Você tem uma certeza de que tudo vai ficar bem, porque Deus ele já deu ordem aos anjos dele a seu respeito. Só que entenda que não é para você somente ter fé, é para você viver a sua fé. Confessar com a sua boca aquilo que você quer, aquilo que você espera, aquilo que você tem certeza que vai acontecer, você confessa isso. Não fique guardado, que quando você tem algo e ele está guardado, a utilização dele será pouca. Mas entenda, quando você tem e você utiliza, nossa, é lindo. Entenda, eu tenho uma roupa linda, mas ninguém nunca me viu vestida com ela, porque ela só fica guardada, sabe? Essa roupa ela fica lá guardada porque eu fico esperando o momento certo, o momento a qual eu vou ter oportunidade de usar aquela roupa. Não, para com isso, não faça isso não. Use o que você tem. Use a sua fé. E se você acha que ela é pouca, peça para Deus que Ele acrescenta. Mas o que você tem, utilize. Não deixe guardado. A sua fé não é para ficar guardada. A sua fé é para ser usada. Usada. Você usa a sua fé confessando a sua vitória. Confessando aquilo que você quer, aquilo que você espera, aquilo que você tem certeza. Pode ter certeza, sabe por quê? Quando a gente busca Deus, o nosso coração está limpo, tudo que você pede, Deus ele já deu ordem para o anjo dele para fazer. Entenda, eu não preciso ver. Eu não preciso ver para acreditar, isso é fé. Eu não preciso ver para confessar a minha vitória. Isso é utilizar a fé. Entenda, ter fé é uma coisa. Guardar a fé é outra coisa, completamente diferente. Sua fé guardada, ela não vai crescer. Para ela crescer, você precisa divulgar, você precisa falar da sua fé. E ele diz também que é para a gente viver no amor. No amor. Sabemos que o amor é o sentimento que consegue cobrir tanta coisa, né? Sabemos que o amor ele é um sentimento tão sublime que só Deus mesmo para ter esse sentimento e nos dá
esse sentimento, para sentirmos ele. E sabemos que o amor, ele muitas vezes, ele dói. O amor, muitas vezes, ele dói, né? Em alguns casos, nós sentimos a dor do amor, e em outros casos, nós sentimos a alegria de amar, né? Que é o prazer de amar. Então, nós precisamos viver o amor, não só ter, né? Ter o amor é quando a gente, vamos dizer, não vive o amor. Eu ter o amor, isso não me torna uma pessoa amada. Isso não diz que eu amo alguém. Para que o amor ele venha fluir na minha vida e na sua vida, né, nós precisamos dar provas do nosso amor. Né? E principalmente nós precisamos dar prova do nosso amor para Deus, obedecendo o que Ele diz. Muitas vezes eu quero algo, você quer algo, mas aquilo não está no plano de Deus. Deus sabe que aquilo ali não é aquilo que Ele tem para você, que Ele quer para você. Então nós precisamos entender a vontade de Deus. E muitas vezes, por amor a Deus, nós vamos deixar. Muitas vezes não. Aqueles que estão buscando, né, um coração puro na presença de Deus, ele sempre ele vai deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é amor. Deixar a sua vontade, dizer sim para Cristo. Dizer sim para o que Deus está pedindo para você, dizer sim para aquilo que Deus está dizendo que é para você fazer. Se Deus está dizendo que é para eu fazer a obra, eu vou fazer. Não vou fazer relaxadamente. Vou fazer com amor, com prazer. Porque a consequência disso para a minha vida é eterna. A consequência de Deus, quando eu o amo, ela é eterna. A recompensa será eternamente, será aqui na terra e eternamente lá no céu. E ele continua, e a paz? Devemos viver a paz. Né? Nós não podemos viver só tendo a paz. Precisamos viver a paz. Né? Precisamos proporcionar lugar em lugares onde nós chegamos, em lugares onde habitamos, onde vivemos, no trabalho, onde quer que seja. Nós precisamos viver a paz. Por mais que ali tenha guerras, por mais que ali tenha conflitos, eu preciso viver a paz. Né? E Deus, ele nos ensina como viver a paz. Porque eu ter a paz, eu sentar e eu ficar ali, né, calma, tranquila, essa paz ela só está dentro de mim. Eu preciso pôr essa paz para fora. Eu preciso viver essa paz, eu preciso demonstrar ações de paz. Então, entenda que uma coisa é eu ter, outra coisa é eu viver. Né? Ele diz que eu e você, nós precisamos fugir, né, da maldade desse mundo. E entenda que ele põe aqui uma palavra, né, a qual é muito interessante, que ele diz assim, foge também dos desejos maliciosos, foge também dos desejos da mocidade, ou seja, os jovens. Os jovens, eles têm muitos desejos, né? Os jovens, eles têm muitas vontades, né? Aflorado no corpo, na pele. Entenda, jovem, que quando você se posiciona num lugar que Deus quer que você se posicione, né? Um servo e uma serva de coração puro, que busca o Senhor, que quer um crescimento espiritual, entenda que os desejos eles virão sobre você com mais intensidade. Mas uma coisa eu digo para você, aqui na Bíblia nós temos o relato de um homem de Deus que ele conseguiu vencer. Então você, jovem, que está sendo atacado, né, que está sendo bombardeado por desejos, sentimentos, pensamentos impuros, repreenda, fuja. Olha aqui o que diz em Gênesis 39, aqui no capítulo 12 em específico. Anteriormente a gente vê que José era um homem que buscava Deus, era um homem que purificava seu coração,
Era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem bonito. A Bíblia diz que ele era formoso. Uma pessoa formosa é uma pessoa bonita, né? E além de ser bonito, Deus era com ele. Deus estava com ele. Deus abençoava ele em tudo. Você já pensou? Deus abençoar você, jovem, em tudo que você faz? Pois é, mas para isso exige de você que você recuse os sentimentos, os desejos e as maldades que o inimigo traz em forma de sentimento, de pensamentos, de desejo. Você precisa fugir disso. Nós precisamos fugir da presença e das malícias do mal. Tudo que o inimigo manda para a sua vida, você precisa identificar. Você precisa identificar aquilo ali é de Deus. Pensamentos são errados? Repreende, foge. Olha o que diz aqui em Gênesis 39, o versículo é o 12. Ele diz assim, ó: e ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Entenda. A mulher de Potifar, ela ficava observando José, um rapaz bonito, um rapaz charmoso, um rapaz que agradava a Deus. Sabe, José, ele chegou na casa de Potifar como escravo. Só que Potifar começou a observar, porque nós que servimos a Deus, nós somos observados o tempo inteiro. E aí, naquilo que ele começou a observar José, ele viu que Deus abençoava tudo que José fazia. E você sabe qual que foi a ideia que Potifar teve? Colocar ele como segundo da casa. Sabe? O segundo de tudo aquilo que Potifar tinha. Potifar tinha muita coisa. Ele era um homem muito próspero. E aí, ele colocou José, por quê? Porque quando ele viu que Deus abençoava tudo que José fazia, ele falou, opa, ele logo pensou, ele falou, vou deixar esse moço cuidar, porque ele é o cara. Ele faz as coisas bem feitas. Você vê, olha, ele faz uma coisa e aquele negócio ali, ele prospera. Nossa, olha. Então ele foi colocado segundo. Depois do dono da casa, que era o Potifar, o segundo era ele. E aí a mulher de Potifar também ficou observando. Olha, a seta diabólica que o diabo coloca no nosso caminho. A mulher de Potifar ficou observando ele. Viu que ele era bonito, então ela chamava ele, José, deita comigo. Ele, não. Como eu cometeria tal pecado? Como eu poderia trair a confiança do meu Deus? Entenda. A preocupação dele não era nem trair Potifar. Porque quando nós amamos a Deus, nosso maior desejo, nossa maior vontade é permanecer puro e limpo na presença de Deus. Então a nossa preocupação não é desagradar as pessoas. A nossa preocupação é agradar e fazer a vontade de Deus. É Ele que merece meu amor, a minha fé, a minha paz, a minha dedicação. É Ele que merece que eu faça tudo de coração limpo para Ele, para agradar a Ele. José tinha isso com ele. Então ele disse, não posso fazer isso não. Mas entenda, o diabo não foi embora não. Ele armou uma situação a qual José estava sozinho, ele em casa sozinho, ela em casa sozinha, não tinha nenhum empregado na casa, e ela grudou nas vestes de José. Deite-se comigo. E você viu o que ele disse? Você viu o que ele fez? Ele não simplesmente disse, ele fez. Ele fugiu. Ele fugiu para fora da casa. E ela estava segurando a roupa dele, então ele deixou a roupa na mão dela. Saiu correndo. E o que ela fez? Chamou seu marido e disse que ele é quem estava tentando agarrar ela, tentando possuir ela. Deus, ele viu tudo. Deus, ele sabe de tudo. O Potifar acreditou na mulher dele. Mandou José para a prisão. E José não foi para a prisão sozinho. Deus estava com ele. Deus depois veio
e fez com que tudo a mentira do inimigo ela fosse revelada. Entenda que quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos ser injustiçados, mas que essa injustiça seja por amor a Deus. Que eu e você sejamos apontados, acusados, presos, mas por amor e obediência a Deus. Não ceda aos desejos, às vontades da carne, porque aqui nós vemos que quando nós queremos, nós conseguimos fugir. Mas nós precisamos querer, acima de tudo, agradar a Deus. Quando eu e você, nós queremos de todo o nosso coração sermos limpos, sermos santos, nós vamos conseguir, porque Deus está conosco. Mas entenda que muitas tentações virão na mente, no coração, no corpo, na alma, em todos os lugares. E nós precisamos entender que nós precisamos estar em oração, em busca ao Espírito Santo, que Ele vai nos dar a sensibilidade para entendermos o que é de Deus e o que não é. E nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Como Paulo disse, né, combati o bom combate, guardei a fé. Ele diz mais algumas coisas que agora eu não me recordo. Mas eu quero dizer essa frase, que eu combati o bom combate e guardei a minha fé. Né? Que eu possa agradar ao Senhor com essa frase, assim como Paulo agradou. No nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por me mostrar, Senhor, como eu devo viver, o que eu devo fazer e principalmente, Senhor, me mostrar que homens de Deus, eles fogem da aparência do mal. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa luz, Tu és o nosso escape. E por mais que sejamos injustiçados, por mais que nós sejamos acusados, criticados, sabemos, Deus, que Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos ajuda, Tu és aquele que nos dá força, que segura na nossa mão e diz, crê somente. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que falas para mim. E que a cada dia eu só possa ajudar-nos, Pai, a continuar a vencer. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome e o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.